Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens, do Portal Aprendendo Inglês. E dando continuidade às nossas lives, hoje eu vou falar sobre como melhorar a compreensão do inglês falado, tá bom? Então vamos lá compartilhar algumas ideias interessantes aqui com vocês. Bom, o lembrete de sempre, tá? Eu geralmente em todas as lives eu coloco, eu cito sites, recursos, e-books, etc., que podem ser úteis para te ajudar no próximo passo, tá? Para você desenvolver sua habilidade, etc. Porque eu vou falar aqui para vocês por talvez meia hora, 40 minutos, mas o grosso do trabalho, realmente, quem tem que fazer são vocês, tá certo? Então, é muito importante que vocês consultem lá os links que estão na descrição do vídeo. E o mais importante de todo, como eu enfatizo na maior parte do tempo, existe muitos recursos para você aprender inglês na internet. Você tem que fazer um estudo, fazer uma seleção e fazer um plano de como estudar, o que você vai usar. Não adianta nada você consultar 20, 30 sites, etc., porque você vai ficar perdido e vai progredir muito pouco, tá certo? Tem um exemplo também muito interessante de um amigo meu. Ele sempre nos cursos que ele dava, também de inglês, né, mas é mais voltado para esse bloqueio da língua inglesa, é o Walter Herrmann, do Instituto de Desenvolvimento Potencial Humano. Ele citava um exemplo de um executivo que trabalhava viajando para diversos países. Isso, vamos pensar assim, nos anos 80, né, 40 anos atrás, que a gente não tinha tanto recurso assim para aprendizado de idiomas. Então, o que esse executivo fazia? Ele pegava um filme do país e ficava assistindo várias e várias vezes, né? Assistia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e o fato também dele estar no país também ajudava. Eu me lembro, muitos anos atrás, teve um filme do Akira Kurosawa, chamado Dessu Uzala. O filme era em russo, é claro, e eu adoro idiomas, então passei o filme inteiro tentando pegar umas frases aqui, o significado de uma coisa de outra. Então, o fato de você estar assistindo um filme também já ajuda bastante, porque você vê, por exemplo, se a pessoa está com raiva, ela vai gritar. Se a pessoa aponta para algum lugar e fala uma palavra, muito provavelmente aquele som significa aquela palavra, etc. Então, essa estratégia também é uma estratégia interessante. Não estou recomendando, eu só estou citando algum exemplo de como as pessoas se viravam muitos anos atrás, quando não existiam todos esses recursos que existem hoje, tá? Então, esse aqui é um exemplo, mas, na verdade, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora comigo, tá? Eu era professor, né, de inglês numa escola, e isso em 1981. E naquela época, o videocassete era uma novidade. Pouquíssimas casas tinham videocassete. Até eu fiz uma pesquisa para ver se você atualizasse em valores de hoje, qual seria um preço de um videocassete nos anos 80. Então, se você trouxesse esse paralelo, um videocassete hoje, uma novidade, né, custaria por volta de 25 mil reais. Era muito dinheiro. E videolocadoras também você não tinha em todas as cidades. Tá? Nessa escola que eu trabalhava, que era em Juiz de Fora, os vídeos eles vinham pelo correio do Rio de Janeiro. Então, os vídeos vinham, você tinha que assistir, depois tinha que despachar novamente pelo correio, né? Bom, como a escola queria também dar mais variedade nos materiais de ensino, eles passaram a ter exibições semanais de vídeos todos os sábados. Se não me engano, era de 2 da tarde até as 4 da tarde. Então, a primeira vez que foi exibido o filme foi esse filme aí, The China Syndrome. Aí, se vocês não devem estar reconhecendo, mas do lado direito está como é que chama aí? Michael Douglas, a Jane Fonda e o Jack Lemmon. Tá? Foi um filme muito interessante, um filme antigo também. Esse filme foi lançado em 1979, ou seja, já são 42 anos que esse vídeo foi lançado. Então, na época, esse vídeo retratava aquele problema que teve nas usinas atômicas de Three Mile Island. Esse acidente foi um acidente semelhante ao que aconteceu em Chernobyl. Mas a sorte é que essa usina
por ela estar no caminho do pouso do aeroporto, ela tinha o topo dela, a parte de cima da usina, era super reforçada. Então, mesmo que um avião batesse ali, ela não estouraria. Mas exatamente o que aconteceu em Chernobyl, com toda aquela catástrofe que nós tivemos, nós sabemos, já teve série da HBO e tal, essa usina teve esse mesmo problema. Porém, a sorte é que o teto não estourou, espalhando radioatividade para todo quanto é lado. Bom, então esse filme foi o primeiro filme que foi passado, veio o filme do Rio de Janeiro. E eu era o professor e o operador do videocassete, né? Era uma coisa assim complicadíssima, né? Você tinha que saber colocar fita, rebobinar, enfim. Bom, a sala estava lotada, devia ter umas 40, 50 pessoas dentro da sala, e eu era o professor. E aí começou o filme. Gente, eu não entendi praticamente nada do filme. Eu entendi alguns hello, goodbye, teve muito palavrão também, não vou repetir aqui, mas foi para mim uma frustração enorme, porque afinal de contas eu era professor, eu já tinha o certificado de proficiência de Cambridge, né? Eu dava aula para professores naquela época. É lógico que eu não queria admitir que não estava entendendo nada. Eu fiz cara de inteligente, cara de paisagem o tempo inteiro. Mas parece que não era só eu que não estava entendendo, né, o que estava acontecendo. Realmente foi desesperador. Tanto que da primeira sessão, que tinha 50 pessoas, para a segunda, caiu pela metade, 25 pessoas. Aí depois, toda semana, continuamos passando os vídeos, etc. e tal. E o que aconteceu? A audiência foi caindo cada vez mais, as pessoas não estavam entendendo. Só ficou, no final, eu diria que do segundo mês para frente, ficou eu e uma outra menina, que também era estudante lá na escola. E eu ficava assim, agoniado, né? Era o meu sábado, né? Eu ia lá, saía de casa, tinha que pegar ônibus para ir lá passar o vídeo. E a menina não desistia, ela estava lá toda semana assistindo o vídeo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu também, sem entender nada. Nada. Bom, por mim, eu já desistiria. Eu não vi. É muito frustrante você ficar assistindo um vídeo e não entender absolutamente nada. E era o que estava acontecendo comigo. Porém, um belo dia, por volta de 6 meses depois, gente, parece que foi um novo dia, como acontece depois da chuva. Até um arco-íris duplo, eu coloquei aqui, uma sensação fantástica. Eu passei a entender tudo. Meu Deus do céu, eu falei, nossa, o que aconteceu? Então, aqui tem uma coisa interessante no aprendizado do inglês, é que tem os patamares, né? Você chega num ponto, você estuda, e parece que não sai do lugar, de repente você dá um salto. Mas olha que interessante, se não fosse o fato daquela moça insistir em estar ali o tempo inteiro, assistindo o vídeo, etc., eu não teria persistência para continuar e para dar aquele clique na minha cabeça para realmente começar a entender, tá certo? Então, olha só que interessante, esse fenômeno dos patamares, gente, eu já tinha tido outras experiências, principalmente com a leitura, que eu já citei em outra live, mas a audição, eu não estava empenhado assim, tanto em desenvolver, né? Eu pensava que eu entendia bem, porque assim, o inglês falado, com o inglês, etc., eu entendia muito bem, mas assim, na televisão, tem que levar em conta também a qualidade da televisão daquele tempo e por aí vai. Mas é uma coisa fantástica, realmente, né? Eu passei de uma hora para outra a entender. E olha bem, em 1980, não tinha internet, eu, para ouvir o inglês real, eu tinha que estar dentro de uma sala de aula, ou então pegar uma fita, ir para um laboratório, né, da escola mesmo, e ficar ouvindo. Né? Então, a gente não tinha, naquele tempo, a possibilidade de ouvir o inglês falado, como a gente tem hoje, que a gente ouve o inglês o tempo inteiro. Se você quisesse assistir um filme, você tinha que ir no cinema. A televisão aberta, praticamente, os filmes todos eram dublados, e você não tinha filmes no original em inglês. Quer dizer, era muito difícil você conseguir a exposição à língua inglesa. Então, eu fiz uns cálculos aqui. O tempo de exposição que eu tive à língua inglesa naqueles 6 meses foi de aproximadamente 48 horas. Porém, esse tempo, ele foi um tempo que eu chamaria de listening ativo, active listening. Quer dizer, eu estava ali vendo o filme,
embora não entendesse muita coisa, mas eu estava prestando atenção o tempo inteiro no vídeo, nos filmes que estavam sendo exibidos. Então, isso aí já faz uma diferença. Hoje, você pode ter o active listening, quer dizer, a audição ativa, e o passive listening, quer dizer, a audição passiva. O que seria a audição passiva? Você está lá lavando o prato, você está fazendo uma caminhada, etc. Você pode colocar o seu celular, né, para ouvir alguma coisa. Então, quer dizer, você não está preocupado em identificar todas as palavras, nada daquilo. Você está só ouvindo e se familiarizando com o som da língua inglesa. Isso é muito importante, tá? A gente se familiarizar com o som, porque a língua inglesa, os sons são diferentes, a articulação dos músculos da boca e tudo mais, elas também são feitas de forma diferente, algumas palavras são pronunciadas também de forma totalmente diferente. Então, tem também que levar em consideração um tempo para adaptação para essas peculiaridades da língua inglesa, ok? Bom, aí eu já contei para vocês, né, do céu que se abriu, do arco-íris duplo, aquela maravilha, e eu estava entendendo tudo. E isso foi por bastante tempo. Nossa, eu ia assistir os filmes assim e entendia tudo. Eu fiquei super, super feliz, né? Aí chegou esse vídeo aqui com Burt Reynolds, Smokey and the Bandit. Esse filme se passa no Texas, é filme de caminhoneiros texanos, e eu voltei a estaca zero. Eu não consegui entender mais nada. Aí eu falei, será que teve um retrocesso? Será que eu emburreci? Tá? Eu também não tinha noção, né, dessas coisas. O inglês, não existe um único tipo de inglês. Existem vários. Então, que nem no Brasil. O português que se fala no sul do Brasil é um tipo, tá? Tem uma música diferenciada. O português que se fala em Minas Gerais é outro, em São Paulo, no Nordeste, no Norte, enfim, nós temos, embora exista uma uniformidade muito grande, existem variações. E o inglês, e o português de Portugal também é diferente, inclusive o uso de palavras. Até de vez em quando vocês devem receber no WhatsApp algumas mensagens interessantes sobre algumas palavras que aqui no Brasil significam uma coisa que a gente não fala o tempo inteiro, e lá em Portugal significa outra coisa completamente diferente. Mas, enfim, até eu tive, por curiosidade, eu fui dar uma olhada, eu fui no YouTube para achar esse filme de novo. E, realmente, as pessoas falam de uma forma super carregada. Na época eu não entendia, mas já se passaram 40 anos, minha exposição à língua inglesa aumentou muito, e hoje eu consigo entender. Eu consigo, até hoje, identificar determinados tipos de sotaque nos Estados Unidos. Então, o pessoal do sul dos Estados Unidos fala de uma maneira, fala mais arrastado, a palavra que se chama drawl, né? Aquele arrasto, né? É até um caso interessante, eu também tive em 1994, quando a Unicamp estava instalando o sistema de supercomputação, o centro de supercomputação de lá, nós fomos aos Estados Unidos para visitar alguns centros de supercomputação, e teve um evento chamado Supercomputing, que era feito, se não me engano, em Nova Orleans. E lá eu tive a oportunidade de conversar com o texano. Conversar não, né? Não estava entendendo nada. Aí o rapaz estava conversando comigo e tal, chegou um outro amigo dele e falou, ok, speak English to the guy, can't you see that? Né? Você não está vendo que ele não está entendendo nada? Tá? Então, realmente tem essa questão. E a gente fica infeliz. Eu fiquei infeliz, que eu pensei que eu já estava num caminho super legal e, de repente, voltei para estaca zero e não consegui entender nada. Bom, gente, por que eu estou contando toda essa história? Porque a questão do aprendizado do inglês, ela tem alguns aspectos que a gente tem que levar em conta. O primeiro deles, que eu mostrei ali para vocês, é a exposição à língua. Você só vai conseguir melhorar a sua compreensão da língua inglesa se você se expuser ao idioma, de várias formas, de uma forma ativa e de uma forma passiva. O que seria de uma forma ativa? Por exemplo, eu faço bastante para o portal Aprendendo Inglês, toda semana eu pego uns 3, 4 vídeos do YouTube, às vezes o vídeo tem uma transcrição, tá? E às vezes não tem. E eu também pego vídeos de outras fontes, então eu tenho que ouvir e tenho que fazer a transcrição, tenho que escrever tudo que as pessoas falaram. E depois eu traduzo para o português, que os
o conteúdo do portal Aprendendo Inglês é sempre assim, inglês e português do lado, um do lado do outro, tá? Então, isso aí é o que eu chamo de active listening. Isso é uma forma também de você desenvolver o seu inglês. Por exemplo, você pode ir num canal de notícias, tipo, tem vários que você pode escolher. Tem a Voice of America, que você tem histórias, né, sobre da vida cotidiana americana, etc. Se você está mais inclinado para o inglês britânico, tá? Também esse foi outro problema comigo. Eu dava uma aula numa escola que ensinava inglês britânico. Então, quando eu fui ouvir esse filme do caminhoneiro, que é o inglês americano e o inglês arrastado, a minha dificuldade foi maior, porque o meu ouvido não estava habituado para aquela variante, né, da língua inglesa. Então, eu falei da exposição, tá? Você tem o active listening e o passive listening. O ativo é isso que eu estou falando. Você vai pegar o vídeo e vai tentar escrever. Então, você pode, por exemplo, todos os dias, é sempre importante, eu falo o tempo inteiro, né? É todos os dias, tá? Se você realmente quiser chegar na fluência de uma maneira mais rápida. Então, você vai ouvir esse noticiário e o YouTube permite que você reduza a velocidade, que você aumente a velocidade, que você pare em determinados pontos, volte e tal. Então, isso aí é o active listening. Então, é uma coisa meio chata você ficar fazendo isso, tá? Eu não recomendo que você faça isso aí por mais de 15 ou 20 minutos por dia, porque realmente é uma coisa que exige muita atenção. E você pode dedicar um tempo aí, não tem limite, né? Você pode ouvir uma música, o que for, para você desenvolver a audição de uma forma passiva. Quer dizer, você vai ter muita coisa ali que você não vai entender, mas também não se importe com isso, tá certo? Então, só para resumir, tempo de exposição, listening ativo, listening passivo. Então, esses são os pontos, tá? Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. Bom, então aí, a surpresa que eu tive, né, quando não consegui entender nada, tá? Aqui é justamente aquilo, o active listening e o passive listening. Então, aqui do lado, né, da minha esquerda tem a moça lendo o livro, então ela está realmente empenhada, né, em estudar alguma coisa com mais atenção, ao passo que a outra, ela está só curtindo o momento, talvez ela esteja ouvindo uma música, alguma coisa bastante agradável, tá? Bom, quais são os obstáculos para a compreensão da língua inglesa? Vamos ver. Primeira delas são as palavras em inglês pronunciadas de forma diferente da grafia, letras mudas, etc. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Mas existem vários e vários outros. Olha a palavra Apple. Apple, ela é pronunciada, né, com A meio aberto. Já em father, ela já tem um outro tipo de pronúncia, tá? Tem letras mudas. Olha essa palavra aqui, island. Você não pronuncia o S. Se você fosse transcrever, seria I-L-A-N-D, island, tá? Então, isso acontece. No meu caso, eu tinha uma facilidade muito grande. Eu ouvia a palavra e eu já conseguia ver essas peculiaridades. Agora, tem gente que ela fica tão fixada na forma como a palavra é escrita, que ela se recusa a acreditar que aquilo ali não é daquela forma que está escrito. Tá? Mas em inglês, sim. Eu diria que, exagerando, né, que a forma como as palavras são escritas, às vezes elas têm muito pouco a ver com a forma como elas são pronunciadas. Então, esse é um problema bem grande, né? Você não deve se ater à forma como a palavra é escrita para inferir a pronúncia. Felizmente, você tem diversos locais onde você pode verificar a forma como a palavra é pronunciada. Além disso, tem palavras que são difíceis de pronunciar para nós brasileiros. Por exemplo, há palavras que tem TH no meio, né? Por exemplo, the, você tem que colocar, né, a língua entre os dentes e pronunciar the, né? The book is on the table. No começo, até uma professora minha, até engraçada, ela colocava meio palmo de língua para fora, para justamente enfatizar que a pronúncia é daquela forma. Lógico que você não vai ficar falando com meio palmo de língua para fora, mas a partir do exagero, você vai depois conseguir, né, pronunciar da forma correta, de uma forma até inconsciente e natural, tá? Mas então, o primeiro obstáculo é esse, são as palavras que são pronunciadas de forma diferente, as letras mudas e coisas do tipo. Isso é um problema, tá? Mas relativamente fácil de resolver. Outro problema é o seguinte, isso na compreensão, que é muito importante, que você tenha compreensão. Não adianta nada você falar assim, eu conheço muito bem a língua inglesa, mas eu não consigo compreender as pessoas. Então, não adianta, porque o objetivo da língua é justamente você se comunicar. Se você
só consegue transmitir o que você está pensando, mas não consegue receber de volta, então, quer dizer, a coisa está meio complicada. Então, é muito importante essas práticas, eu estou falando, de praticar a compreensão. Bom, os falantes nativos, quando eles falam rápido, eles ligam uma palavra uma com a outra. Eu costumo dizer que você tem a pronúncia das palavras individualmente e você tem a música da frase, é a forma como as palavras se ligam. Até tem um vídeo muito interessante, eu acho que é da Heineken, né? É um vídeo já bem antigo, nem sei se ainda é usado, mas as pessoas chegam perguntando para WhatsApp, WhatsApp. Quer dizer, eles juntam, WhatsApp, né? Eles juntam, WhatsApp, WhatsApp. Né? Então, isso é muito comum, tá? Isso também é uma coisa importante para você falar inglês de uma forma natural, aprender a ligar as palavras umas às outras. Aqui, gente, eu estou falando de compreensão, tá? Mas, de vez em quando, eu não tenho como resistir de dar um ganchinho para você, para a prática da pronúncia e da entonação. A entonação é a música da frase, tá? Então, sempre que quando a gente está começando a aprender inglês, a gente fala no solavanco, né? The book is on the table, né? E a gente pronuncia as palavras individualmente, isso é normal, mas a gente tem que praticar, fazer a ligação. The book is on the table, ó, is on, você não vai falar is on, is on, is on, is on the table, tá certo? E assim por diante. Então, mas isso daí é uma forma também confunde a gente um pouquinho. Por exemplo, I'm going to the shopping center today. Um americano nativo fala, I'm gonna to the shopping center today, né? Today, tá? Então, existe naturalmente, né, até mesmo a alteração da grafia das palavras. Ele não vai dizer going to, ele vai falar I'm gonna, tá? I'm gonna, ele junta, tá bom? Então, esse é o segundo empecilho, né? Quando eles falam rápido, as palavras são ligadas e até mesmo, em determinados casos, elas são omitidas. Quer dizer, você pode até omitir algumas palavras, tá? Por exemplo, em perguntas, você falava assim, correta, do you see that? Or have you seen that? Aí a pessoa pode até, né, o nativo vai falar, you see, né? Tira o have, tira o verbo no geral. Então, isso também acontece, eliminar algumas palavras, né? E o principal problema, o maior obstáculo é a pouca prática, tá? Então, quando você vai numa escola de inglês tradicional, qual que é o objetivo da escola de inglês tradicional? É um modelo de negócios em que quanto mais tempo a pessoa ficar com eles, né, estudando, melhor. Então, para você sair do nível básico até o avançado, no esquema normal das coisas, você vai levar 8 anos. E se você parar para fazer uma continha simples, né, quantas horas você estudou naquele período inteiro, você vai ver que, né, não é muita coisa. Se você estudasse todos os dias por 1 hora, um pouquinho mais, você poderia condensar tudo que você estudou naqueles 8 anos em cerca de 2 anos, tá certo? Então, na verdade, né, a gente fala em anos, mas você tem que contabilizar em termos de horas de estudo, tá? Então, essas promessas, aprenda inglês em 24 horas, aprenda inglês em 6 meses, etc., eu diria que é uma enganação, é uma forma de, né, arrancar dinheiro das pessoas, porque se você não pensar em termos de horas de dedicação, você não vai conseguir atingir a fluência. E na prática da compreensão, que eu já falei, é muito importante que você compreenda o que os outros estão falando, porque se você não compreende, você está só na metade da coisa. Você se comunica, mas você não consegue absorver, né, de volta o que as pessoas dizem para você. Então, isso requer prática e, novamente, o active listening e o passive listening. Quanto mais tempo você se expuser à língua inglesa, melhor. Para que serve o passive listening? Tá? É justamente para você se acostumar com o som da língua. Então, volta e meia, você vai captar algumas palavras que você, né, principalmente quando está no começo, você vai captar algumas palavras que você entendeu. Isso vai crescendo com o tempo, tá? Mas, enfim, esse é um obstáculo muito grande. Gente, assim, agora está sendo muito popular cursos de inglês pela internet, tá? As pessoas têm uma resistência a frequentarem um curso desses, porque elas acham que todo o ensino só se dá com o professor na frente delas. Mas não é bem assim.
No portal Aprendendo Inglês, eu tenho coletado depoimentos de muitos poliglotas, da forma como eles aprenderam inglês, etc. E tem gente que estudou, por exemplo, alemão durante 8 anos e não conseguia se comunicar da forma mais básica, porque ela estava se atendo a uma forma de ensinar que era aquela padrão, né? Repetição, isso, aquilo. E esse, né, o nome dele é Benny, né? Um dos que eu sigo lá no YouTube, com os vídeos dele. Então, ele falou que ele só conseguiu dar o salto quando ele tomou o ensino nas próprias mãos. Ele viu o que ele se sentia mais à vontade estudando, fazendo, para poder, né, deslanchar. Por exemplo, uma outra coisa, muita gente fala que primeiro você tem que ouvir bastante para só então falar. A maioria dos poliglotas que eu consultei, eles falam assim, uma das regras é você falar desde o primeiro dia. Porque a analogia com a criança, é claro, a criança, quando ela chega ao mundo, ela não entende nada. E ela vai construindo, né, devagarinho, a compreensão do mundo. E os pais ficam repetindo. Chega para a criança e fala, papai, papai, papai. Na hora que a criança fala papai, é aquela alegria, ou mamãe, né? Claro, mamãe ou papai. Geralmente a criança fala mamãe primeiro, né? Nós pais estamos meio afastados dessa história. Mas, enfim, nós podemos sim falar desde o primeiro dia. E aí tem outra técnica que eu vou falar em outra oportunidade, que é a construção o arsenal de frases. Então, se você só sabe uma frase, hello, my name is Rubens, fala essa frase, mesmo que seja com você mentalmente. Você não, é meio estranho você chegar para todo mundo que você encontrar e falar, hello, my name is Rubens, what's your name? Você não vai fazer isso, mas você pode pensar, tá? É uma forma também de você praticar. Bom, desculpa a saidinha aqui, tá? Mas a prática do listening é essa, divide basicamente nisso. Active listening e passive listening. Bom, então vamos lá ver como praticar. Primeiro, praticar todos os dias no mínimo 15 minutos. Isso aqui é o active listening, tá? Então você escolhe um programa de televisão, um jornal, uma palestra, alguma coisa do tipo, e você ouve todos os dias, no mínimo 15 minutos, e tenta identificar. Você não vai conseguir entender tudo, ok? Isso é normal. Que nem lembra do meu caso lá, tá? Graças a Deus, teve aquela menina lá que me forçou a assistir aqueles vídeos todos sem entender nada. Mas você não vai entender, e isso é normal. Então, você tem que contar suas vitórias, você tem que ficar feliz com tudo que você conseguir entender. Então, essa é a número 1. A segunda, o que ouvir, tá? Aqui, você tem que escolher aquilo que te dá prazer. Então, eu conheci um rapaz que ele selecionava podcasts de fotografia, que era uma coisa que ele adorava. Então, ele ficava, né, alucinado com os podcasts. Ele pegou um podcast americano que o cara ensinava coisas fantásticas sobre fotografia. E outra coisa interessante, tá? O que a gente já sabe sobre um assunto vai facilitar com que a gente, né, entenda o áudio, entenda texto, etc. E outra coisa fantástica, o que a gente não entender, alguma palavra, o nosso conhecimento prévio sobre o assunto vai nos ajudar a chegar. Puxa, essa palavra aqui, esse som, deve significar isso, porque se você pegar o contexto da frase, só pode ser aquilo, e o seu conhecimento, é claro. Então, você tem as músicas, tem podcast, tem séries de TV, filmes, documentários, enfim, você tem que escolher aquilo que você gosta. A parte de música, ela é um recurso interessante para você desenvolver a sua compreensão, mas tem que tomar muito cuidado, que tem muitas músicas, devido ao estilo, né, rock pesado, etc., que tem muito barulho e às vezes as letras não fazem muito sentido, tá? Então, é bom tomar cuidado com isso. Tem músicas que são perfeitas para o aprendizado, as músicas do Simon e Garfunkel, e tem várias outras, dos Carpenters, são músicas dos anos 70, mas que tem uma melodia bastante harmoniosa, as palavras são muito bem articuladas, então é bacana. Você não vai começar com uma música em inglês que a pessoa fala de uma forma incompreensível, né? A não ser que você realmente queira sofrer, né? Como ouvir? Isso aqui também varia, tá? Eu estou falando, uma possibilidade. A primeira dela, você ouve o áudio no mínimo 3 vezes. A primeira vez, você ouve, só para ter uma ideia geral do assunto. Lembra nas provas que sempre recomendava que a gente ouvisse
lesse a prova, o texto, né, 2 vezes, para obter uma melhor compreensão. Por quê? Porque na hora que você faz a primeira leitura, ou ouve pela primeira vez, você vai estar ativando no teu cérebro todos os conhecimentos que você tem a respeito daquele assunto. Então, isso vai te ajudar a entender o texto, o áudio, tá? Na segunda vez que você ouvir, você já teve aquela ativação, tá? Então, possivelmente, você já vai entender melhor aquilo que está acontecendo. Então, uma compreensão mais detalhada. E você vai parar, por exemplo, algumas coisas você entendeu, você volta, ouve de novo, e por aí vai, tá? Então, a primeira vez você ouve e não se preocupe em ficar estudando em detalhes, tá? Apenas isso. Da segunda vez, sim, você pode parar e etc. E da terceira vez, você pode ouvir o áudio lendo a transcrição. Então, como eu disse, no portal Aprendendo Inglês, eu coloco a transcrição, eu faço a tradução de todos os vídeos que eu ponho lá, tá? Então, tem bastante vídeos e todos eles para transcrição. Eu procuro buscar assuntos que sejam muito interessantes. Tem um assunto lá que eu acho fantástico, que é um experimento que foi feito com o Hubble. Durante 6 meses, o Hubble focou numa área do céu que tinha 10 centímetros de lado, né? Um quadrado de 10 ou 15 centímetros. E focou, são as fotografias de longa exposição. Quer dizer, nesse trechinho do céu, eles conseguiram identificar mais de 15 mil galáxias. Se você pensar que cada galáxia tem 100 milhões de estrelas, e cada estrela tem um número grande de planetas em volta, olha que maravilha, tá? Então, esse é um texto tão interessante que o rapaz, é um texto que eu peguei do site cola.com, né? O autor desse texto, na hora de explicar, gente, é uma coisa interessante, né? Que o assunto estava tão envolvente que eu até esqueci que estava lendo em inglês, de tão maravilhoso, e as fotos maravilhosas também, tá certo? Então, isso é muito importante, você, né, ouvir o áudio, lendo a transcrição, aí sim, você vai ter aquela visão completa, né? Aqui tem, deixa eu colocar um comentário aqui do Juslan, que é interessante, tá? Ele ouve umas 20 vezes, mas a mente começa a pensar em outras coisas e acaba perdendo foco. Então, Juslan, assim, eu não sei, depois, talvez você possa me responder aqui, por que razão você ouve as 20 vezes, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. O ideal é, se você faz isso muitas e muitas vezes com o mesmo texto, acaba acontecendo isso mesmo. Porque o que acontece com o nosso cérebro? Até vou trazer uma analogia que eu uso na minha live sobre leitura, tá? O que acontece quando a gente não entende um texto? A gente lê mais devagar. Na hora que mas o nosso cérebro, ele tem uma velocidade de funcionamento. Se você reduz muita velocidade, aí ele começa a pensar em um monte de outras coisas, tá? Então, o que eu digo assim? Se você não está entendendo o texto, lê mais rápido. Da mesma forma aqui, Juslan, eu recomendo que você faça exatamente isso aqui. Você assiste, né, as 3 vezes, passa para frente, tá? Porém, eu vou citar aqui mais para frente um pouquinho, a ideia é que você volte para esse texto, talvez depois de 1 semana ou 2 semanas, porque aí vai acontecer uma coisa muito legal, tá? Então, aqui, o Gislaine ouve várias vezes até entender próximo do 100%, mas não é necessário você entender próximo do 100% na primeira vez que você tem contato com o texto. Eu vou explicar aqui para frente, tá? Fica comigo aí. Bom, aqui tem uma outra alternativa, tá? Essa que eu gosto bastante. Então, você lê a tradução do texto antes de ouvir, tá? Então, no portal Aprendendo Inglês, você só vê aquilo que está do lado direito. Você lê o texto, por quê? Para você já ter essa noção do conteúdo, do que o texto fala, tá? Aí, você vai e ouve o áudio em inglês. Não se preocupe com detalhes. Só ouve, não para, não pausa, nada. Ouve até o final, você vai entender algumas coisas. E essa compreensão vai ser alavancada pela leitura prévia que você fez. Então, muito possivelmente, você vai identificar algumas coisas. Aí, depois você ouve, né, para ter uma compreensão mais detalhada, novamente, tá? E depois, né, finalmente, você vai ouvir o áudio lendo a transcrição, tá certo? Então, é isso, tá? Não precisa você ficar até chegar no 100%, porque, na verdade, se você ficar, né, tentando chegar no 100% o tempo inteiro, muito daquilo que você ouviu, possivelmente você vai esquecer, tá certo? Então, o que eu recomendo é isso aqui, ó. Habitue-se a ouvir alguns dos áudios novamente depois de 1 ou 2 semanas para constatar o seu progresso. Porque por que muita gente desiste de aprender inglês? Elas desistem porque elas chegam a uma conclusão errada, que não estão progredindo. Então, é fundamental
que você sempre procure maneiras de constatar o seu progresso, tá? Então, uma maneira é essa. Você pega um texto, por exemplo, lá do portal Aprendendo Inglês, um dos vídeos lá, você faz da forma que eu mostrei aqui, ou da forma que você acha mais interessante, que funcione melhor para você, tá? Isso aqui não é uma receita infalível, tá? É uma coisa que você tem que se adequar à forma que é melhor para você. Mas é fundamental que você faça uma revisão depois de algum tempo. Esse é o fundamento, por exemplo, do método da lista de ouro. Lembra que eu expliquei em uma live anterior? Que você vai anotando num caderninho e você tem um esquema todo de voltar, né, periodicamente nos conteúdos anteriores. E a taxa de memorização, ela é fantástica. É um método que você faz todo no caderninho, tá? The Gold List Method, tá? Então, funciona, certo? Então, é difícil, às vezes, esse é um dos problemas que eu encontro com muitas pessoas. É muito difícil a pessoa deixar algo incompleto. O que é deixar incompleto? É você sair de um texto sem ter entendido 100%. Tá? Mas, para você manter a sua motivação, etc., quanto mais conteúdo diversificado você se expuser, melhor. Tá certo? Bom, vocês podem escrevendo aí o que vocês acham, tá? Esse portal aqui eu gosto muito, chama Elo, é um professor de inglês que fez, é um projeto totalmente não comercial, e aqui você vai encontrar pessoas do mundo inteiro falando sobre diversos aspectos, né, do idioma, da vida, né, em vários países do mundo. Eu acho isso aqui muito interessante. Inclusive, eu costumava pegar, no começo das aulas de conversação do meu curso, eu costumava pegar esses tópicos aqui para servir como base para as nossas conversas. Tá? Então, é um portal muito interessante e vale a pena vocês consultarem. Gente, portal é o que mais tem na internet. Tá? Eu só estou citando alguns com os quais eu tive uma experiência bastante positiva. Esse portal, Forvo, ele também é muito legal. É um portal em que ali vocês podem ver, né, ele se chama The Pronunciation Dictionary. Então, por exemplo, se você for naquele campinho ali, Search for Words, você escrever lá Apple, então ele vai te dar a pronúncia da palavra Apple. E o mais legal é que você, por exemplo, são pessoas reais que pronunciam a palavra Apple. Então, você pode ver se a pessoa é da Austrália, é dos Estados Unidos, se é homem, se é mulher. Então, você vai ver ali, né? Faz uma experiência nesse portal, forvo.com, tá na descrição, tá? Você vai ver que você clica uma palavra, ele vai te dar a pronúncia, e você pode depois, né, nas telas que vão para frente, você pode ver como diversas pessoas diferentes pronunciam a mesma palavra. Então, nesse caso que eu fiz com um teste com a palavra Apple, eu vi que mesmo americanos, homens, mulheres, pronunciavam de maneira diferente, tá? Então, alguns falavam Apple, outros falavam Apple, né? O A com som de E. Então, existem essas variações entre os próprios nativos, tá? Então, esse portal aqui é altamente recomendado, tá? Para você, às vezes você ouve um texto e não conseguiu pegar exatamente como a palavra é pronunciada, eu recomendo que venha aqui. Tá? Outro portal que talvez até eu mesmo não sabia, a gente não presta muita atenção nas coisas, é o portal do Translator do Google. Você escreve a palavra ali, e ali onde é que eu indiquei, ali é um alto-falante. Se você clicar naquele ponto, ele vai fazer a leitura para você. E não é só de palavras, tá? Você pode digitar parágrafos, textos, tem um limite ali, se não me engano, de 5.000 letras, tá? Mas você pode, por exemplo, colar um texto ali, clica naquele ícone no ícone do alto-falante e ele vai ler para você no idioma que você escolheu aquela palavra, tá? Então, vale a pena também experimentar. E outra coisa que eu citei, que eu gosto muito, né, aprender inglês com séries. Esse canal aqui, Learn English with TV Series, esse canal tem quase 5 milhões de pessoas e ele é muito legal. Então, ele pega um trecho, por exemplo, de várias séries, como Friends, How I Met Your Mother, etc. E ele vai passando, né, as frases, você vê a frase escrita, e ele vai explicando ao mesmo tempo o significado de algumas expressões. Por exemplo, tem esse que eu assisti agora é do Friends, né? O Joey, não sei se vocês conhecem a série, mas o Joey é um cara muito engraçado. Então, ele chegou para a Mônica, né, que é outra personagem, e falou assim, você hoje está fazendo lavando as suas roupas, né? Então, você está usando hoje a sua calcinha de mulher velha, né?
Aí um outro fala, so true. Então, ele vai lá e explica o significado da palavra so. So significa para dar ênfase a uma palavra que vem depois, so true, né? Então, e aí ele mostra vários exemplos. Ele pega a série Friends, pega outra. Então, são aspectos da língua. É bem divertido, tá? E aí você decide como é que você quer estudar, né? Tem gente, por exemplo, que pega o trecho da série e reproduz, né, com várias pessoas falando, numa aula de conversação. No portal Aprendendo Inglês, tem um artigo que eu não coloquei na referência, mas eu vou colocar, Aprendendo Inglês com série de TV. E lá você vai encontrar a transcrição completa de todos os episódios da série Friends. Tá? E uma coisa interessante, por exemplo, você foi lá assistiu 20 minutos, né? Aí você pega 1 ou 2 minutinhos que você quer, puxa, essas frases são legais, eu quero incorporar essas frases no meu arsenal de frases. Então, você pode extrair o som daquela sequência e você pode colocar no fone de ouvido, no seu celular e por aí vai. Hoje em dia também, por exemplo, se você assina... Bom, Friends não está na Netflix mais, mas se você assina um desses portais como o Amazon Premium e Netflix, você tem a opção de baixar o episódio, você pode colocar o celular no bolso, né, um fonezinho, Bluetooth, e você pode ir ouvindo aquela série enquanto você faz outras coisas, que é o passive listening. Tá? E como o passive listening, você está ouvindo de uma forma passiva, você não está ali naquele estresse para entender tudo, é muito legal, que aí você pode ouvir durante o dia o mesmo episódio várias vezes, tá? São várias sugestões, tá? Eu até gostaria, depois, que vocês tivessem alguma estratégia legal, tá? Gente, esse é outro portal que eu pego muita coisa para colocar no portal Aprendendo Inglês. São os TED. Technology, Entertainment and Design. TED, né? Significa Technology, Entertainment Design. Então, são palestras maravilhosas. A duração máxima das palestras é de 20 minutos, mas você tem palestras bem curtinhas também, tá? E são fantásticas para você, por exemplo... Tem muita coisa sobre aprendizado, que no portal Aprendendo Inglês eu também foco muito no aprendizado, porque eu acho que uma coisa que as escolas tradicionais negligenciam é o aprender a aprender. Tá? Então, essas técnicas de aprendizado, aqui tem muitas, tá? Muitas coisas legais, como aprendizado de idiomas, aprendizado de um monte de outras coisas, são coisas que, né, podem fazer um impacto positivo. Então, esse site também é um dos que vale a pena. E outra coisa interessante, todos os vídeos você pode baixar para o seu computador e pode baixar apenas o áudio também, tá certo? Então, você pode baixar o áudio e aí você grava em qualquer dispositivo que você tem acesso para você poder praticar daquela forma que eu falei, do passive listening, né? Você fica ouvindo enquanto lava prato, caminha, corre, por aí vai. As séries de TV, tá? Aqui tem algumas, todas essas podem ver que são comédias, né? Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother, tá? Então, Two and a Half Men. A forma que eu recomendo é a seguinte, prefira comédias, tá certo? Porque geralmente as comédias, elas têm muitos diálogos. Se você for pegar uma série feito Lost, é gente brigando, é gente correndo, é gente se matando. Então você pode pegar um episódio inteiro, que dura por volta de 40, 45 minutos, tem muito pouco diálogo ali, tá? Então, na sua seleção, escolha comédias, minha recomendação, no máximo 20 minutos, e cada episódio você deve assistir 3 vezes. Primeira vez, coloca a legenda em português, a segunda vez, coloca a legenda em inglês, e a terceira vez sem legendas. E repita, tá? Não na hora, tá? Mas faça assim, você pode assistir 5 episódios, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na outra semana, você faz de novo. Ou então você dá 15 dias, tá? Mas é muito importante que você volte. E quando você volta, é que você vê que você, né, você está progredindo, que o seu estudo não está sendo em vão. Isso é muito, muito importante, porque muita gente desiste de aprender inglês por pensar que não está saindo do lugar. Isso é normal e muita gente desiste por causa disso. Tá? Bom, então, fazer um resumão aqui de tudo que eu falei. Primeiro, não desista nunca. O tempo é o seu melhor amigo. Até tem um outro vídeo que eu falo. Se tiver pressa, ande devagar. Tá? Realmente isso é verdade, que a pressa, ela gera estresse, quando você gera estresse, você respira pior, você tem menos oxigenação no cérebro, você aprende menos, tá? Procure material que seja aproveitável, proveitoso e agradável para você, pratique todos os dias, mesmo que seja por 1 minuto. Por que eu falo 1 minuto? Porque se muita gente fala assim, hoje eu não vou fazer essa ginástica não. Eu estou fazendo isso, né?
eu falo assim, não, eu vou fazer só 1 minuto de ginástica. Aí eu desço, vou lá, tem uns aparelhinhos aqui, eu vou praticar 1 minuto só. Eu nunca faço 1 minuto só. Quer dizer, só o fato de eu sair de onde eu estou e ir lá no local onde é que eu coloquei os aparelhinhos, eu já pratico completo. Já que eu estou aqui, eu vou lá e pratico. Então, gente, bota na cabeça. Eu, para fazer ginástica, por exemplo, eu chegava super cansado do trabalho e eu ia direto para a academia. Então, eu fazia tipo meditação, limpar a mente. Né? E eu estou andando para lá como, né, como uma pessoa hipnotizada. Não estou pensando, não pensa, e vai lá. Isso é lógico, é no começo. Depois você pega gosto pela coisa, a coisa fica mais natural. E, inclusive, se você usa material que seja agradável. E pratique o listening ativo e passivo. O listening ativo, você vai praticar por menos tempo. Pratique o listening ativo e passivo, tá? Ok. Então, vamos lá. Bom, se alguém tiver dúvida, pode colocar aqui no chat. E, enquanto vocês pensam se tem dúvida ou não, eu queria fazer um pedido, tá? Ajudar o nosso canal a crescer, tá? E como é que vocês podem fazer isso? Até o Sérgio deu uma força ali para mim. Dá um joinha, isso ajuda bastante. Se você gostar do conteúdo, se você achar que alguém pode se beneficiar, né, do que eu estou falando aqui, tá? Compartilhe também, ajuda bastante. É muito interessante a gente compartilhar essas mensagens com as pessoas aqui, porque tem curso de inglês que ele foca exclusivamente na língua. Tá? A língua é importante, mas eu considero que é a parte mais fácil de tudo. Tá? É lógico que você tem desenvolvimento do idioma, você tem aqueles vários bloqueios, aquelas coisas, né, que vão acontecendo ao longo do tempo e por aí vai. Tá certo? Porém, se você entender tudo como o nosso cérebro funciona, os obstáculos que a gente vai encontrar ao longo do caminho e que são naturais e que fazem com que a gente desista, então fica mais fácil da gente aprender, tá bom? Bom, gente, então era isso. Eu vi que não tem nenhuma pergunta, tá? Eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês. E na semana que vem, a programação das novas lives já estão lá no site, tá? Então, vocês podem consultar o conteúdo dos próximos assuntos, das próximas 3 semanas. E eu queria desejar para vocês uma excelente semana e até a próxima. Muito obrigado.